Olá, meu nome é Tainá, eu sou aluna de Ciências Biológicas pela Universidade Celso Lisboa e faço iniciação científica pelo Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências, coordenado pelo professor Dr. Marcelo Rocha. O meu trabalho é intitulado Perspectiva CTS em Animações Japonesas, o caso do anime Hunter x Hunter. Bom, as animações japonesas, como o próprio nome já diz, são animações advindas do Japão e geralmente são inspiradas em mangás, porém existem algumas animações que têm uma história própria, sem ser baseada em nenhum mangá. Ahn, Essas animações, né, de acordo com Rodrigues e Rocha, elas são capazes de se conectar com os alunos através do desenvolvimento do lúdico, né, porque muitas delas trazem informações vinculadas ao conhecimento científico. E esse aspecto lúdico, ele acaba favorecendo a construção do pensamento e auxilia também na aprendizagem, principalmente de crianças, né, já que elas vivem em um universo onde faz de conta, e a realidade acabam se misturando, e isso facilita o processo de concentração e também de criatividade. E aí, nesse contexto, a gente acredita que as animações japonesas elas podem ser bons instrumentos, né, de divulgação científica e de ensino, tanto formal quanto informal, já que além dessas produções serem bastante populares aqui no Brasil, principalmente entre os jovens, algumas delas possuem informações científicas vinculadas a elas, né, e também podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem através do lúdico. Bom, o anime Hunter x Hunter, ele conta a história de Gon Freaks, que é uma criança de 12 anos, né, que possui o sonho de se tornar um Hunter, que seria um caçador de tesouros, lugares perdidos e de criaturas exóticas, e a maior motivação para isso é encontrar o pai dele, né, que é um dos mais famosos Hunters do mundo. Mas para exercer essa profissão, ele precisa ter uma licença especial, né, e para tirar essa licença, ele precisa passar e sobreviver a exames extremamente concorridos, né, realizados pela Associação Hunter. E aí essa licença, ela permite ao Hunter ter acesso a áreas restritas e também a informações privilegiadas, né, que vão facilitar o seu trabalho. Então, lembra um pouco aí a profissão de pesquisador. O anime ele possui duas versões, né, uma de 1999 e outra de 2011, baseadas no mangá com o mesmo nome, e as duas versões do anime já foram finalizadas, mas o mangá continua ativo. Bom, o principal objetivo do trabalho foi analisar a perspectiva CTS na penúltima saga do anime Hunter x Hunter 2011, e o estudo ele é de cunho qualitativo, né, pautado na análise de episódios da última saga do anime, no caso, dos episódios 76 ao 136, e para análise de dados a gente utilizou livros e artigos científicos para comparação com os aspectos encontrados na animação, além também do site Hunterpedia, né, que é um fandom que reúne cerca de 2.315 artigos sobre a animação, para também obter mais informações sobre a produção. Bom, para começar, né, é bom explicar um pouquinho sobre a espécie criada pelo autor, que são as formigas quimera. Elas possuem uma forma peculiar de reprodução e de desenvolvimento, né, além também da hierarquia delas ser bastante semelhante à de formigas já existente na natureza. Em relação à biologia das formigas, a gente pode dizer que são carnívoras, né, e possuem o tipo de reprodução denominado de fagogênese, que também foi advindo da criatividade do autor. E essa reprodução, ela basicamente consiste em se alimentar de outros organismos e passar rastros genéticos deles para a próxima geração. Ou seja, os próximos indivíduos eles vão nascer com as mesmas características dos organismos que foram devorados. Essas formigas elas estão localizadas na NGL, né, que é a região autônoma da vida neoverde, e a entrada de qualquer forma de tecnologia moderna, né, em materiais sintéticos é proibida. E a principal forma de correspondência de lá é carta, e o principal meio de transporte é o cavalo. E aí, para entrar nesse país, também é necessário passar por vários exames de raio-x e de ultrassom. Esse movimento, né, o movimento NGL, ele foi estabelecido por um personagem do anime, né, chamado Gyro, que usou a política isolacionista, né, e criou fábricas de armas e narcóticos, como, por exemplo, uma droga específica, né, citada no anime, que é a droga D2, e ela foi extraída, né, da substância de uma árvore chamada bira, que tem efeitos desconhecidos, né? E aí, antes da infestação das formigas quimera, antes do surgimento da espécie, houve uma epidemia, né? Mas a entrada de médicos estrangeiros foi recusada no país. E aí a gente consegue ver, né, uma semelhança, né, através também das informações obtidas
no site Hunterpedia, que esse sistema isolacionista ele pode ter sido inspirado no Camboja, né? Porque ambos os países não permitiam qualquer forma de desenvolvimento, né, além do setor primário, e o neoludismo foi amplamente difundido aí entre os países, né? Além disso, também no Camboja, os cidadãos eles não tinham permissão para ver nenhum médico e muitos morreram, né, como resultado disso. Bom, então, a situação política apresentada no anime, por exemplo, ao possuir um padrão isolacionista, é capaz de trazer opiniões contrárias à ciência, já que esse tipo de governo pode ser extremamente destrutivo e desestimular o senso crítico dos cidadãos, o que difere totalmente, né, dos objetivos da ciência, né, no caso, que são relacionados ao avanço tecnológico e também ao progresso do conhecimento. E aí, nesse contexto, entende-se que, além de prejudicial para a população, esse tipo de governo é também prejudicial para a relação homem-natureza, já que prioriza questões de interesse econômico e muitas vezes rejeita questões relacionadas ao meio ambiente. E aí, o aumento do desmatamento, por exemplo, é um reflexo, né, do projeto que representa aí a ambição capitalista, né, trazendo consequências socioambientais e também prejuízos à sociedade. E aí, por esse ângulo, uma divulgação científica fidedigna, né, é necessária, porque pode incentivar a população a participar ativamente, né, nesses processos decisórios relativos à política e economia por trás do desenvolvimento científico e tecnológico, né, e também trazer mais prestígio para a ciência. Então, não só levar a divulgação científica como algo para fazer com que as pessoas entendam do conteúdo em si, do conteúdo científico em si, mas também para que entendam o que há por trás da ciência, a política por trás da ciência, a economia por trás da ciência, é muito importante também para que a população comece a participar ativamente desses processos decisórios. E aí, pode-se inferir que o contexto político onde a espécie está inserida é capaz de influenciar em seu contexto histórico. E, além disso, também as informações sobre o local onde a espécie vive, né, elas podem ser propícias também para discussões e uma abordagem interdisciplinar de ensino, já que a política ela tem um papel intromissivo nas escolhas, né, e nas orientações também da ciência, e que a forma como a pesquisa é vista pelos cidadãos tem também muita relação com a forma como a política a apresenta para a população. Bom, essas foram as principais referências que eu utilizei, e é isso, muito obrigada pela atenção.